Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Concluo o fato, os terroristas estão sim usando meninos, crianças para treiná-las, e enquanto as meninas, uma e outra, quando vão para lá, são feitas de esposas, estupradas, tudo isso. E algumas mulheres, quando percebem que não lhes interessa, só mandam embora. O Padre Fonseca está em Pemba, responsável pela comunicação da Diocese. Ele tem estado em contacto permanente com outros sacerdotes e irmãs e hoje, em entrevista ao nosso programa, vai falar de um dos dramas mais esquecidos da guerra em Cabo Delgado, em Moçambique. O rapto de rapazes e raparigas. Como o Padre Fonseca diz, serão centenas os jovens levados à força pelos terroristas. Os rapazes para serem transformados em crianças-soldado e as raparigas para serem violentadas e forçadas a casar com os jihadistas. Para nos falar de tudo isto e também, claro, dos temas principais da atualidade, vamos ter connosco em ligação através da internet a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespectadores. Além de Moçambique, iremos hoje até à República Democrática do Congo, onde ocorreu a erupção de um vulcão que levou à fuga de milhares de pessoas e está a provocar, ou melhor, está a agravar uma crise humanitária que já se fazia sentir na região nordeste deste país, palco também de violentos ataques jihadistas. O encontro do Papa com líderes cristãos no Líbano, marcado para 1 de julho, está a ser visto com entusiasmo neste país, que atravessa também uma crise profunda de que não há memória. Vamos falar disto e vamos também a França, mais concretamente a Paris, onde uma procissão católica teve de ser interrompida por causa do ataque de manifestantes, tendo havido insultos e agressões. E vamos ainda, no programa de hoje, até ao Paquistão, de onde nos chegou uma grande notícia. Um casal condenado injustamente por blasfémia e que estava na cadeia há 7 anos, foi libertado depois do tribunal ter reconhecido finalmente a sua inocência. No programa de hoje vamos também perceber como correu um encontro virtual promovido pela Fundação AIS entre alunos de uma escola católica de Lisboa e crianças da paróquia de Cara, na Síria. Bom, e é mesmo por aqui que vamos começar. Foi no dia da criança, foi agora, a 1 de junho, que aconteceu então um encontro entre jovens de uma escola de Lisboa, o Colégio de Santa Maria, e jovens da paróquia de Cara, na Síria, vila onde existe o mosteiro de São Tiago Mutilado e onde vive a irmã Miri, a religiosa portuguesa que pertence à congregação das monjas de Unidade e de Antioquia e que tem colaborado connosco várias vezes aqui no nosso programa. Bom, o encontro reuniu dezenas de jovens e o balanço, Catarina, foi mesmo muito positivo. Foi mesmo muito positivo, Paulo. Portanto, quem assistiu a este encontro ficou seguramente comovido pela forma franca e aberta como as crianças comunicaram umas com as outras. Podemos mesmo dizer que, de facto, o encontro foi uma lição de vida. Uma lição de vida para as crianças portuguesas que contactaram com crianças sírias que vivem, e é importante sublinhar isso, num país em guerra há mais de 10 anos. Precisamente, Paulo. É preciso, de facto, lembrar que algumas das crianças que participaram neste encontro já nasceram durante o período de guerra, portanto, não conhecem outro mundo, não conhecem outra realidade que não seja desta violência mais brutal. E, por isso, o que mais sobressaiu deste encontro foi, de facto, a alegria destas crianças sírias, a esperança, e isso foi muito bonito, foi também muito encorajador. Uma das responsáveis pela organização do evento, Sibila Harvey, da Associação de Pais do Colégio, explicou depois ao nosso programa por que razão, desde 2015, o Colégio de Santa Maria, no bairro da Lapa, em Lisboa, promove estes encontros com crianças de países onde os cristãos passam tantas dificuldades. O objetivo tem sido, por um lado, aqui do nosso lado, das crianças aqui deste lado também perceberem que há cristãos que, na verdade, não podem viver com toda a liberdade com que nós podemos, não é? Aqui, e para nós esta questão da fé é muito importante, não é? E sentimos que temos esta liberdade. Também nos importa saber que há sítios onde isso não é possível
portanto, estarmos conscientes disso e podermos também rezar por essas crianças. E então os cristãos perseguidos têm sido um tema que é muito rezado também aqui por nós. E perceber esta questão da guerra, da falta de liberdade que têm, da falta de recursos. Portanto, há uma tentativa, digamos assim, de sensibilizar as crianças exatamente. para essa realidade de um mundo que não é o daqui, não é? Na verdade, crianças e famílias, porque as famílias das crianças também são convidadas a participar e todo o corpo docente. E depois também nos apercebemos ao longo do tempo, pelos vários encontros que fomos tendo, que as nossas orações, eles sentem que faz muita diferença também. E, portanto, também sensibilizar para a problemática e sensibilizar para a importância de rezarmos, não é? Porque sabemos que rezar também pode ter esse efeito muito importante e, portanto, por isso chamámos ao projeto Somos Irmãos, no sentido de somos mesmo irmãos, somos irmãos espiritualmente, somos irmãos fisicamente também, na verdade, e portanto é um bocadinho esse o sentido. A irmã Miri, como é conhecida a irmã Maria Lúcia Ferreira, organizou o encontro do lado de Cara, da Síria, no mosteiro, e também ficou muito feliz pelo facto de, durante quase uma hora, as crianças dos dois países terem estado a falar umas com as outras. E nós aqui no mosteiro ficámos muito contentes, achamos que correu muito bem e que pronto, abre um bocadinho a visão a eles e também de verem que também eles vivem aqui coisas difíceis, mas também no Ocidente também vivem. E de se darem conta que, apesar das dificuldades aqui, como disse uma das crianças, o dinheiro não é tudo e nós fazemos o possível para continuar contentes. E via-se bem que eles estavam com mais vida, com uma vida que vem das dificuldades que vivem aqui. Do facto de não poderem ter tudo o que querem ou o que gostariam. E claro, têm o sonho de poder sair daqui. É um dos problemas que diz aqui os pastores da igreja, que todos os jovens pensam em ir-se embora da sua terra. Agora vamos até França, onde uma procissão na cidade de Paris foi interrompida após manifestantes terem agredido os fiéis com socos e pontapés. Isto aconteceu no sábado, dia 29 de maio, numa procissão em memória dos católicos martirizados durante a chamada Comuna de Paris em 1871. Segundo o bispo auxiliar de Paris, não havia qualquer intenção política na procissão que reuniu fiéis de 5 paróquias da diocese. Exato, Dom Denis Jachi sublinhou precisamente isso, que de facto esta procissão era apenas um encontro de fiéis, ou seja, era um encontro religioso, sem qualquer motivação política, pelo que não se percebe de facto esta razão deste ataque, desta violência contra os cristãos. Portanto, na procissão estavam escoteiros, estavam famílias, estavam pessoas de todas as idades, desde idosos até crianças. Após as agressões, percebeu-se que as autoridades tinham falhado no planeamento da procissão. No que diz respeito às questões da segurança, no local estava apenas um agente da polícia que pouco conseguiu fazer na proteção dos fiéis. Estamos a falar num incidente com alguma gravidade em Paris, em França. Isto levanta, claro, uma questão. Será comum em França, em plena Europa, no século XXI, este tipo de incidentes contra cristãos? O que é que diz, Catarina, o relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo, precisamente sobre este país, a França? Bom, no período de análise do relatório, portanto, entre 2018 e 2020, são referidos, de facto, diversos ataques contra a comunidade cristã que indiciam já, Paulo, de facto, uma situação que pode ser vista como relativamente preocupante. Portanto, houve um ataque islamita em que um homem munido com uma faca matou 3 pessoas numa igreja em Nice, em outubro do ano passado. Nesse mesmo ano registou-se uma tentativa de fogo posto na Catedral de Rennes, em junho, mas registaram-se vários outros incêndios intencionais em igrejas. Portanto, o relatório menciona pelo menos 9 casos. O episódio de violência contra um grupo de cristãos numa procissão em França obriga-nos a olhar para o velho continente também como uma região onde a liberdade religiosa pode estar já em causa. Já falámos aqui do relatório da AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. Um dos seus autores é Mark Ridman. Nós colocámos precisamente esta questão.
Qual é que é a situação? Quais são, no fundo, as perspectivas na Europa, no Ocidente, sobre a liberdade religiosa? Vamos agora conferir a resposta que ele nos deu. I think Pope Francis addressed this question, what is the state of religious freedom in the West, best when he said, we are starting to experience what he called polite persecution. What did he mean by polite persecution? It means that we in the West are and will increasingly be unable to live our freedom of conscience and our freedom of religion, and that these will be, our freedom of conscience and freedom of religion will be reduced to the mosque. It'll be reduced to the church. It'll be reduced to the synagogue. That worship is acceptable, but in the concept of private worship. And we see this occurring already today, particularly with healthcare workers, doctors, nurses, those in the healthcare industry who are, by government, for example, decision or government decree, being obliged to participate in, for example, abortions, or what will come now is euthanasia. And the challenge for these healthcare workers is that they don't have the ability to say, I don't agree with this. According to my conscience, I cannot perform this act. And yet they are being either called to or called to find a replacement who will do this in their stead. And this whole issue of freedom of conscience for healthcare workers is a huge issue and will increasingly become an important issue as we go forward. Agora vamos até ao Líbano. O anúncio pelo Papa Francisco, no último domingo de maio, de que se vai encontrar no Vaticano com os principais líderes das comunidades cristãs, este anúncio está a suscitar uma onda de esperança e de entusiasmo, dada a situação muito preocupante que se vive neste país e que atravessa, Catarina, uma das mais profundas crises económicas, políticas e sociais das últimas décadas. Sem dúvida, de facto, este encontro entre o Papa com os líderes cristãos libaneses, já no próximo dia 1 de julho, poderá de facto marcar uma mudança na vida deste país tão singular no Médio Oriente. Portanto, a Fundação AIS, através do nosso Presidente Internacional e Executivo, veio já manifestar o seu total apoio a este encontro, lembrando que de facto o Líbano precisa das nossas orações, mas também da nossa solidariedade com mais urgência do que nunca. Thomas Hein Geldern lembrou, através de um comunicado difundido em Königstein, na sede da AIS na Alemanha, que o Líbano encontra-se praticamente numa situação de desastre por causa da instabilidade política, da corrupção e também da crise económica. Sim, uma crise que se agravou muito com a explosão em agosto do ano passado no porto de Beirute. Portanto, de facto, são cada vez mais graves os sinais da crise económica no Líbano e as consequências para o dia-a-dia das famílias. A desvalorização da moeda e uma inflação brutal estão a tornar proibitivo o acesso a bens de primeira necessidade e acentuam a importância do trabalho solidário da Igreja junto dos mais pobres. Chamo agora a sua atenção para uma história. A história de uma pessoa concreta, de uma libanesa, de uma destas pessoas que a Fundação AIS procura ajudar retirando da miséria. É a história de Georgette. Ela vive sozinha, vive numa casa que não tem qualquer conforto e tem apenas uma preocupação: conseguir alimentar todos os dias os 3 pequenos netos que estão à sua guarda. أنا قاعدة منطقة فقيرة ويعني الفقراء اللي بيقعدوا فيها هاي المنطقة ووضعنا سيء خصوصا بهالوقت هيدا اللي مرقين فيه من بعد الانفجار. وأنا عايشة مع 3 أطفال أولاد ابني عايشين لوحدنا هون بالبيت وأنا يعني ولي أمرهم وأنا اللي عم بربيهم وأنا ما عندي معين حدا يساعدني يعني غير الله واللي بعتوا لي إياهم. استلمت منها اليوم مؤسسة مساعدة الكنيسة المحتاجة. كتير انبسطت فيها لأنه رح أقدر آكل فيها شهر.
ونحن قلنا ظهر يعني مهمة يعني أكثر من الكرتونة اللي أخذناها واستلمناها، إنه حدا يفكر فينا. والحمد لله على كل شيء، برغم كل شيء صعوبة عم نمرقها، الله معنا وحدنا ويسوع حدنا، وما حدا يعني رح يتركنا، لأنه الله عم بيبعث لنا عالم من بلاد برا وعم بيوصيهم فينا. وضع المسيحية إنه منيح بس منه زيادة يعني، ويسوع معنا، ما حدا رح يقدر يشيلنا وما حدا رح يقدرنا يعني. بتمنى من العالم اللي عم تسمعني تساعدني وتساعد لبنان كله ولأولاد الطفالة كلها، وأنا بحاجة لله ولكل إنسان عم يسمعني. Vamos agora centrar a nossa atenção na República Democrática do Congo. Ainda na semana passada falámos aqui deste país por causa dos ataques terroristas às populações. Hoje vamos falar da fuga das populações, sim, mas por causa da erupção vulcânica que se ocorreu na região oriental do país e que está a provocar, ou melhor, está a agravar o risco de uma crise humanitária. O que é que aconteceu, Catarina? Bom, Paulo, a erupção do vulcão Nyiragongo, portanto, que ocorreu a 22 de maio, provocou mais de 3 dezenas de vítimas, provocou milhares de deslocados e muitos desaparecidos. Portanto, as populações da cidade de Goma, que é situada na província do Kivu Norte, foram de facto forçadas a abandoná-la por decisão das autoridades locais. E agora essas pessoas estão também em risco face à eventualidade até de ataques por parte dos inúmeros grupos armados que atuam nesta região. A Fundação AES recebeu vários testemunhos de padres e de irmãs que estão neste país e que afirmam precisamente isso. Sim, um desses padres, Arsène Muzumbuku, que é o reitor do Seminário de São João Paulo II em Buimba, disse-nos que a segurança fora da cidade de Goma é de facto muito precária e que os grupos armados se aproveitam desta situação muito particular para atacar de facto a população, para assaltar e atacar a população. Portanto, este sacerdote diz ainda que a situação é caótica, também porque os elementos da ONU que estavam presentes no local terão ido embora também. Também a irmã Flórida Bugagara, que é superiora da Congregação das Filhas da Ressurreição, explicou à Fundação AES a forma caótica em que decorreu o êxodo das populações de Goma, uma cidade que alberga, recorde-se, mais de 2 milhões de habitantes. Sim, a Madre Florinda disse mesmo que as pessoas correm perigo e que há muita gente acampada na beira da estrada ou nas colinas e montanhas, portanto, e diz que por ali neste momento falta absolutamente tudo. Não há comida, não há água. Além disso, a Madre também diz que receia neste momento o aparecimento de doenças por causa das precárias condições de higiene. São muitas as vozes que chegam deste país africano com pedidos de ajuda, com pedidos de socorro. Dom Ambongo, que é o arcebispo de Kinshasa, recentemente enviou-nos uma mensagem dirigida aos benfeitores da Fundação AES em Portugal, mas também em todo o mundo, para não se esquecerem do sofrimento do seu povo. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire toute ma gratitude. C'est surtout tous les bienfaiteurs qui donnent un peu de leur pour que l'aide à l'Église en détresse puisse continuer à nous aider. Je demande à tous nos bienfaiteurs et tous ceux qui s'intéressent au travail que fait l'aide à l'Église en détresse de nous porter dans leurs prières. Parce que ce dont nous avons besoin surtout, c'est que le Seigneur puisse écouter le cri plaintif de notre peuple qui crie. Et pour que ces cris arrivent vite aux oreilles du Seigneur, nous avons besoin de la prière de tout le monde. Je demande vraiment à tous les bienfaiteurs de l'aide à l'Église en détresse de prier
pour nous, prier pour notre peuple, ce peuple qui se bat pour sa libération, ce peuple qui se bat pour sa dignité. No arranque do programa vimos o padre Quirivi Fonseca a denunciar o rapto em Moçambique pelos terroristas de centenas de rapazes para futuros ataques e de raparigas também para suas esposas. Estamos a falar de Cabo Delgado, palco de ataques desde outubro de 2017, que já causaram mais de 2.500 mortos e mais também de 750 mil deslocados. O rapto de jovens é de facto um dos lados obscuros, escondidos deste que é, mas infelizmente verdadeiro e cruel, desta guerra no norte de Moçambique. Sem dúvida, Paulo. De facto, este é um lado obscuro e pouco conhecido que afeta centenas de famílias que viram os seus filhos, as suas filhas, serem raptados pelos terroristas. Portanto, não é possível imaginarmos o sofrimento destes pais que não podem fazer praticamente nada para reaver os seus filhos. É, de facto, muito dramático e também muito doloroso. O padre Fonseca, que é um dos responsáveis pela comunicação da Diocese de Pemba, diz que não há estatísticas oficiais sobre os raptos, mas avança, de qualquer forma, com uma estimativa. Sim, o padre Fonseca não tem dúvidas a afirmar que serão centenas de jovens e avança com esses dados, tendo em conta o número muito elevado de ataques a pequenas aldeias em Cabo Delgado e o relato do desaparecimento de pessoas que quase sempre acontece nessas ocasiões. O padre Fonseca diz que estes jovens, estes rapazes e raparigas, são levados à força com objetivos muito concretos pelos terroristas. Sim, infelizmente já se sabe que os rapazes são levados para incorporarem as fileiras dos terroristas, portanto irão ser transformados em crianças-soldado. As raparigas muito provavelmente serão violentadas e serão forçadas a casar com os dirigentes das milícias jihadistas. Não se sabe o número exato, mas serão centenas. Rapazes e raparigas retirados à força das suas famílias pelos terroristas em Cabo Delgado. A denúncia é do padre Quirivi Fonseca, da Diocese de Pemba. Concluo o fato, os terroristas estão sim usando meninos, crianças, para treiná-las, e enquanto as meninas, uma e outra, quando vão para lá, são feitas de esposas, estupradas, tudo isso, e algumas mulheres, quando percebem que não desinteressa, só mandam embora. Então, a maioria de vítimas mortais é constituída por homens. Essa guerra que morre muitos homens, crianças, adolescentes, jovens, raptados para fazerem parte do grupo dos terroristas. Foi o padre Fonseca a denunciar as centenas de jovens, rapazes e raparigas raptados pelos jihadistas em Cabo Delgado, em Moçambique. Responsável pela comunicação da Diocese de Pemba, o padre Fonseca tem contactado com dezenas de deslocados, vítimas da violência terrorista, e está em permanente ligação com outros sacerdotes e religiosas na província de Cabo Delgado. Uma das pessoas que o alertou para esta realidade foi a irmã Eliane da Costa. Sim, essa irmã brasileira estava em Mocímboa da Praia, portanto em agosto do ano passado, quando a vila costeira caiu então nas mãos dos jihadistas. Portanto, dezenas de pessoas foram sequestradas na altura, entre eles estavam duas religiosas, Eliane da Costa e a irmã Inês Ramos, ambas da congregação de São José de Chambéry. Na entrevista à Fundação AIS, o padre Fonseca recordou o aviso, o alerta, que a irmã Eliane lhe deu depois dela própria ter sido raptada e ter passado 24 dias no meio dos terroristas. Desde então, a questão do rapto de jovens passou a ser uma prioridade para o trabalho deste sacerdote. De forma resumida, o que eu concluí nessa minha pesquisa, como eu falei, tenho feito essa pesquisa a partir da experiência péssima também da irmã Eliane, que viveu 24 dias no meio dos terroristas no mato, e ela alertou-me dizendo: Padre Fonseca, não se esqueça sobre as pessoas raptadas, principalmente as crianças e adolescentes, que são treinadas para também serem terroristas. Esse número, de fato, elevado de deslocados
mas não vamos nos esquecer desses que estão no mato. Denunciar a situação das pessoas raptadas pelos terroristas em Cabo Delgado, assim como procurar apoiar os deslocados, faz parte da missão deste sacerdote. Contactar com os que foram forçados a fugir, escutar as suas memórias dolorosas, não é tarefa fácil. Uma dessas memórias foi-lhe contada por uma mulher, Mina. Cada vez que Mina recorda o que lhe aconteceu, o que aconteceu aos seus familiares, o marido, os filhos, o irmão, é como se abrisse de novo uma ferida que teima em não cicatrizar. O padre Fonseca esteve com ela, escutou o seu lamento e conta-nos a sua história. Mocojo é um posto administrativo costeiro no distrito de Macomia, e Mocojo é uma das áreas bastante, digamos assim, sofridas, que sofreu bastante de guerra. E lá eram cinco homens, e surpreenderam lá, perceberam que eram eles os Al-Shabaab, os terroristas. Aí insistiam o seguinte: encontraram lá, na verdade, o marido dessa senhora, o seu irmão, 4 filhos. Um dos filhos muito... Aí disseram o seguinte: nós vamos levar os 2 meninos, na verdade levaram os 3 meninos, melhor assim, os 3 meninos, um de 14, um deve ser de 12 e esse de 10 anos, e foram. Há pouco tempo já voltam, esses já tinham sido amarrados, o marido e o irmão tinham sido amarrados, e insistiam que essa mulher fosse, vai embora que nós queremos matar o seu marido, queremos matar o seu irmão, vai. Foram caminhando, a mulher disse: olha, eu não tenho onde ir, o que é que vocês vão fazer com ela? Não vou. Ela resistiu não sair do local. Então ela viu sendo decolado o seu marido e o seu irmão. Naquele momento, a criança, uma menor, seus 2 a 3 anos, viu toda essa cena. E a criança, nesse momento, assusta e insiste que voltem para ir ver o pai. Ela viu tudo isso. A história desta mulher é a história de dezenas e dezenas de outras mulheres, de outras mães em Cabo Delgado, que viram os seus filhos serem raptados também pelos terroristas. Este é um tema que, obviamente, vamos continuar a desenvolver por aqui ao longo das próximas semanas. São centenas de rapazes, são centenas de raparigas, eles vão ser transformados em crianças de soldado, elas vão ser violentadas, forçadas a casar com os próprios terroristas. Este é, de facto, um dos lados mais dramáticos e sinistros da guerra em Cabo Delgado. A Igreja de Pemba, a Igreja de Moçambique, pede-nos ajuda para acudir a estas famílias, a estas pessoas vítimas dos jihadistas. E a Fundação AES lançou, Catarina, uma grande campanha de apoio à Igreja de Moçambique. É verdade, Paulo, e peço muita atenção aos nossos telespectadores neste momento. Portanto, é preciso, de facto, salvar vidas em Cabo Delgado. Este é o nome que demos à nossa campanha, porque é mesmo assim, sem tirar nem pôr, é de facto preciso salvar vidas em Cabo Delgado. Portanto, há mais de 750 mil pessoas que perderam tudo o que tinham, o pouco que tinham, já eram pobres e estão agora, podemos dizer, quase que num estado miserável. Portanto, dependem completamente da ajuda do exterior, de terceiros. Precisam de tudo, desde comida, desde roupa para vestir, medicamentos, caso seja necessário, portanto eles precisam de tudo. Muitas destas pessoas, além disto tudo, ainda viram os seus filhos serem raptados e, portanto, estão neste momento numa situação completamente desesperada e precisam de nós, e ajudá-los é também a nossa missão. Ajudar, neste caso concreto, Catarina, significa dar esperança a estas pessoas, a estas famílias. Exato, e não podemos ficar, de facto, de braços cruzados, indiferentes perante esta tragédia. Portanto, a senhora de que o padre Fonseca nos contou a história, viu os seus filhos serem raptados, viu o seu marido e o seu irmão a serem degolados, e como podemos ficar indiferentes a esta história? Como podemos não ajudar? Portanto, tudo o que fizermos por ela e por todas as pessoas que passaram
por situações semelhantes, será sempre pouco. Portanto, é por isso que a Fundação AIS então lançou esta campanha. São milhares de pessoas que precisam de ajuda para sobreviver e por isso eu peço a quem está a ver neste momento que nos ligue, que vá à nossa página de internet e que ajude a população de Cabo Delgado, que está de facto neste momento a viver um momento terrível da sua história. Agora vamos ao encontro do nosso correspondente em Macau, que nos vai falar sobre a autorização pelos responsáveis do Partido Comunista da China para que os casais possam ter 3 filhos. Bom, o número de filhos na China é de facto um assunto de Estado. Até 2016 havia a política do filho único. Nesse ano, 2016, os casais passaram a estar autorizados a ter 2 filhos. E agora, este mês, chegou então a notícia de que podem já ter até 3 filhos. O jornalista José Miguel Encarnação vai contar-nos então os pormenores sobre esta decisão. O Governo Central da República Popular da China anunciou que vai permitir aos casais chineses terem 3 filhos, ao contrário dos 2 filhos permitidos atualmente. Esta é a segunda vez no espaço de 5 anos que Pequim altera a regra referente ao número de filhos por casal. Até 2016, aos casais chineses só era permitido ter 1 filho, passando em 2016 para 2 e agora para 3. A principal razão para a medida anunciada é o facto dos últimos dados estatísticos revelarem um índice de envelhecimento da população chinesa superior ao previsto pelas autoridades, bem como uma quebra acentuada no número de nascimentos. À semelhança do que acontece um pouco por todo o mundo, isto tem efeitos negativos no que respeita à sustentabilidade dos sistemas de segurança social, de saúde e de educação estatais, ao mesmo tempo que as gerações mais velhas passam a estar mais sozinhas sem o amparo dos filhos. A Igreja Católica em Macau não se pronunciou oficialmente sobre a decisão tomada entretanto por Pequim, mas ao Semanário Católico de Macau, um dos parcos disse que a iniciativa é de aplaudir, até porque a Igreja Universal sempre se opôs a qualquer medida de controle da natalidade, seja na China, seja em Macau ou em qualquer outro país ou território do mundo. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, vamos continuar com a grande entrevista com Dom Diamantino Antunes, o bispo de Tete, em Moçambique, que nos fala sobre a crise em Cabo Delgado, sobre as causas da onda da violência terrorista nesta região, mas iremos ainda também falar pela libertação pelo tribunal de um casal de cristãos que esteve preso 7 anos no Paquistão, injustamente acusado de blasfémia. E vamos também lembrar o Dia do Benfeitor da Fundação AIS, que foi celebrado pela primeira vez no dia 11 de junho. Tudo temas que vamos continuar a abordar por aqui. Na segunda parte do nosso programa, o intervalo é muito curto. Eu volto já depois de alguns minutos. Até já.
depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I gonna Ulevi, I gonna Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can say, Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente,
onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Sou o Paulo Aido e via internet está a Catarina Martins Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. Daqui a pouco vamos regressar a Moçambique para continuar a escutar uma grande entrevista de Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, ao nosso programa. Uma entrevista em que, inevitavelmente, se falou de Cabo Delgado, da violência terrorista no norte do país e também na urgência da ajuda humanitária a estas populações. Para já, vamos até ao Paquistão, de onde nos chegou uma boa notícia. Um casal cristão, condenado à morte por blasfémia, foi libertado pelo tribunal. Mas foi libertado, Catarina, só ao fim de 7 anos
na cadeia. Sim, este de facto é o lado terrível desta história com um final feliz. Portanto, no passado dia 3 de junho, o Tribunal de Lahore veio reconhecer que Shagufta Kausar e o seu marido, Shafkaf Mazif, ambos oriundos da cidade de Gorja, no Punjab, foram condenados à morte em 2014, injustamente por terem enviado mensagens de texto com blasfémias a um líder muçulmano local. E só agora é que o Tribunal ordenou a sua libertação. De facto, apesar da libertação, ninguém vai tirar da vida deste casal os 7 anos de tormento e de pesadelo porque passaram numa cadeia no Paquistão. E importa aqui dizer que este caso, como aliás tantos outros de cristãos injustamente acusados de blasfémia, estes casos são acompanhados diretamente pela Fundação AIS. Sim, faz parte, de facto, da nossa missão também apoiar estas comunidades cristãs que são vítimas de perseguição e o Paquistão, infelizmente, é um desses países. Portanto, este caso em concreto, Paulo, é sintomático. O casal que agora o Tribunal mandou libertar tinha então sido acusado de enviar mensagens com textos contendo blasfémias, mas ambos, tanto o marido como a mulher, são analfabetos. Mas foram precisos 7 anos para se convencer o Tribunal de Lahore que se estava perante um erro judicial gravíssimo. São 7 anos para se provar que eles, sendo analfabetos, não podiam de qualquer forma ter enviado aquela mensagem. Este é um tema que vamos voltar, claro, nas próximas semanas. Não podemos deixar de registar como uma vitória para a comunidade cristã a libertação deste casal ao fim de 7 anos de cadeia, mas não podemos esquecer todos os outros cristãos, todas as outras pessoas que estão também presos, que foram também condenados à morte, e não podemos, por exemplo, esquecer as raparigas cristãs raptadas e forçadas a casar. Aos nomes de Shagufta e Shafkat temos de juntar tantos outros, como por exemplo, e de algumas raparigas, como de Uma, Mayra ou Asma. 3 raparigas menores de idade que foram levadas à força de casa de seus pais. O jornalista italiano Fausto Biloslavo tem erguido a sua voz para denunciar estas atrocidades que o mundo persiste em fingir que não conhece. Rapite, stuprate, convertite a forza e costrette a sposare i loro sequestratori musulmani. Ogni anno oltre 1 migliaio di spose bambine cristiane e di altre minoranze religiose subiscono questo ingiusto e tragico destino in Pakistan. Uma, portata via a 14 anni, è ancora nelle mani del marito orco. Mayra è riuscita a fuggire, raccontando di essere stata ripetutamente violentata e costretta ad abiurare la fede cristiana. Asma è morta a causa delle ferite provocate dall'acido gettato in faccia per il rifiuto di sposare un musulmano. Autorità e tribunali troppo spesso chiudono un occhio o danno ragione agli avvoltoi, come la comunità cristiana chiama gli islamici che rapiscono le spose bambine. L'Occidente politicamente corretto e le eroine di Me Too non si occupano di questi casi troppo lontani dai riflettori di Hollywood. Per questo dobbiamo dare una mano ad aiuto alla Chiesa che soffre, che si batte per le giovani cristiane dimenticate del Pakistan. Sarà un Natale difficile a causa del nemico invisibile che ci circonda, un motivo in più per pensare anche a chi sta peggio di noi. Como disse há pouco, vamos regressar a Moçambique para retomar a entrevista com Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, em que a questão do terrorismo em Cabo Delgado esteve em destaque. Dom Diamantino, missionário da Consolata, é bispo de Tete há apenas 2 anos, mas conhece com poucos este país onde vive e trabalha há décadas. Qual a razão para estes ataques? Qual a razão para esta história de terror que se está a viver em Cabo Delgado? É uma das perguntas que, obviamente, colocamos a Dom Diamantino Antunes. Vamos agora conferir a resposta que ele nos deu. Sem dúvida que por trás há toda uma história e, sobretudo, uma pobreza, um esquecimento daquela região e das suas populações, as quais, tendo conhecimento de que nas suas terras há riquezas imensas, querem ver também resultados e melhoria de vida, mas é evidente que isso também não acontece de um dia para o outro, mas falta
talvez esse diálogo que é muito importante, essa interação entre as atividades, entre os vários setores, económico, político, administrativo, com as populações, de modo que não haja a sensação de que de um dia para o outro as coisas vão mudar. Não mudaram durante muitos anos, infelizmente, há um certo esquecimento, também não pode mudar de um momento para o outro. Então, é essa capacidade de escutação, de interação entre a população, respeitando também aqueles que são os seus tempos, as suas convicções, a sua história, as suas tradições, que é muito, muito importante. Mas, como eu digo, é evidente que uma pessoa sozinha pode correr mais rápido, mas juntos é possível chegar mais longe. No que diz respeito a um trabalho de denúncia e também de procurar soluções para os problemas, é bom caminhar em conjunto. Isto, claro, não é uma crítica à ação do Luís Lisboa, antes pelo contrário. Talvez nós não tivemos aquela capacidade de resposta ou de acompanhar aquilo que era o evoluir da situação. Ele estando lá localmente, é evidente que era mais consciente da percepção da realidade que nós não tínhamos. Mas, como digo, a solidariedade para com ele, continuar a sua missão é, de facto, a nossa tarefa. E nós temos essa responsabilidade como pastores. Muito bem. E, portanto, de alguma forma podemos dizer que para a Igreja em Moçambique, toda ela, todos os bispos, a questão de Cabo Delgado é, e isto retoma um pouco o que disse no início, é uma prioridade nos dias de hoje. Certamente, é uma prioridade nacional para os bispos, mas para toda a sociedade moçambicana, porque é um problema que não afeta apenas a região, afeta gravemente, mas tem repercussões a nível nacional e também a nível da Igreja. Mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, vamos lembrar que no dia 11 de junho a Fundação AIS assinalou pela primeira vez o Dia do Benfeitor, uma data em que se pretendeu colocar o benfeitor da AIS, Catarina, no centro da missão da ajuda à Igreja que sofre. Claro, sem os benfeitores não haveria AIS. Os nossos benfeitores, como dizemos tantas vezes, são de facto a alma da nossa instituição. Eles estão no centro da nossa atenção, é para eles que contamos, é com a generosidade deles que também conseguimos ajudar tantas e tantas pessoas em tantos países do mundo. Portanto, sem os benfeitores da AIS, a vida de muitos cristãos, de muitas comunidades cristãs, seria ainda mais dura, mais sacrificada. E hoje falámos aqui de vários países onde isso de facto é uma realidade no dia-a-dia. Portanto, falámos do Paquistão, falámos de Moçambique, República Democrática do Congo, na Síria. Portanto, os nossos benfeitores são mesmo a alma desta obra que dá pelo nome de Fundação AIS e que não me canso de dizer que é de facto uma obra de misericórdia. E quem melhor do que os padres e as irmãs que são ajudados diretamente pela AIS para dizerem obrigado a todos os que tão generosamente ajudam esta Igreja que sofre. Bom, agora, em apenas um minuto, vamos escutar então muito obrigado, desde o Iraque, da Nigéria, da Colômbia, de Cuba, da República Democrática do Congo e também do Paquistão. É para si que nos está a escutar neste momento que eles gravaram esta mensagem. Friday, the 11th of June, will be the feast of the Sacred Heart of Jesus. I will celebrate the Mass. I will celebrate Holy Mass. I will celebrate the Holy Eucharist. Then bring to the altar all your intentions. Asking graces and thankful for the support in spiritual and material support that you are giving to the poorest in the world. Queremos dar gracias a todos los benefactores de ACM en todo el mundo. Thank you very much for what you do for the suffering and persecuted church. Queridos benefactores, muchas gracias. They have been so nice and been of great assistance to us. Porque gracias a ustedes hoy tenemos un monasterio. Merci. Merci. Thank you. Merci. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci. Thank you. May God bless you. Je vous remercie.
E assim, lembrando os benfeitores da AIS, cujo dia foi celebrado a 11 de junho, chegamos então ao fim do nosso tempo, ao fim de mais um Igreja no Mundo. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, que esteve connosco em direto através da internet, mas também de todos aqueles que nos ajudaram a levar até si este programa, a editar o programa, para que o possa ver, conhecendo assim também melhor a realidade da Igreja que sofre no mundo. E já sabe, quanto assim, conto vê-lo de novo aí, desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.